viram no vídeo que eu mandei, né, na videoaula que eu mandei, sobre como que se constitui, então, a sociedade anônima, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, se nós estamos tratando de uma sociedade anônima aberta ou uma sociedade anônima fechada, certo? A sociedade anônima, ela se caracteriza, dentre outras coisas, pelo fato dela poder emitir títulos, não necessariamente só ações, para captação de mais recursos, certo? Ela não tem como única forma de obter recursos de outras pessoas ou de outros investidores que não sejam sócios, somente com o aumento de capital social. Aqui é possível eles emitirem, que a gente chama de valores mobiliários. Então, as ações ficam aí dentre uma dessas formas de valores. Mas existem outras que nós vamos estudar na próxima aula, que seriam os debêntures, existem os bônus de subscrição, né? Algo muito característico da sociedade anônima. Então, assim, o fato de ele poder buscar investimentos faz com que haja um pouco mais de cuidado, principalmente quando for aberta, mas também de mais oportunidades à sociedade de capital de buscar a sua solidez, certo? Uma vez que se permite que os investidores realmente promovam, né, o crescimento dessa sociedade. Pois bem, o que eu queria falar para vocês hoje é sobre as ações. Muito embora as sociedades anônimas elas possam realizar a emissão de vários títulos, certo? Para captação de mais recursos, aquele que faz o único título que traz a aquisição de parte do capital social são as ações. Existem valores imobiliários que posteriormente podem virar ações, mas é somente esta que vai ter alguma relação com a formação do capital social. Tudo bem? E aí, como a gente sempre ouviu falar de ações, seja nos noticiários, seja no dia a dia, a gente sempre tem uma noção de que ações seriam coisas assim que as pessoas têm uma ideia de que ela tem um valor de mercado, que ela tem variação, mas não necessariamente. A gente tem que ver o que está sendo avaliado para aí se ter essa ideia. Tá? Então, deixa eu passar para vocês os tipos de ações e quando a gente fala em valor das ações, o que é que realmente a gente está se referindo, tá bom? Eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês o PowerPoint. Esse PowerPoint vocês já têm no AVA, tá? Até seria interessante que vocês acompanhem ali o material que vocês têm disponível, tá bom? Bom, as ações, como vocês já devem ter percebido, elas são as unidades do capital social. Então, deixa eu só confirmar, gente, se eu estou gravando essa aula. Tá gravando. Então, a partir do fato de ser a unidade do capital social, são essas unidades que vão ser postas no mercado para que, uma vez adquiridas, você consiga recolher o valor suficiente para formar o capital social. As ações, elas cabem na sociedade anônima como as cotas cabiam nas sociedades limitadas. A diferença é que as cotas era algo muito mais atrelado para ser negociado. E você só conseguia fazer prova da existência, ou melhor, da propriedade das cotas através de contrato social. As ações já têm outros recursos para a identificação da sua propriedade. Bom, então o que seriam as ações? As ações são a menor parte do capital social. Representam o direito de participação acionária para exercício de direitos próprios de sócio. Então, as ações, gente, aqui na sociedade anônima, elas sempre serão iguais. Em que sentido? Quando se emite novas ações ou quando se emite ações para constituir uma sociedade anônima, como vocês viram no mercado primário, vamos dizer assim, que vocês viram na aula anterior, essas ações sempre têm uma divisão igualitária. Então, lá na sociedade limitada, eu falava para vocês assim, gente, cotas podem ser iguais ou desiguais. Isso permite que você coloque valores diferentes. Aqui não.
As ações, a partir do momento que elas entram no mercado primário, elas entram todas com valores iguais, porque a divisão é sempre assim, ok? Então, elas vão representar o direito de participação acionária. Quais são as vantagens de ser um acionista? Nós tanto temos a vantagem de ter a propriedade daquela porção de ações, certo? E poder negociá-las. Da mesma forma que a gente tem o direito de receber os lucros, de receber os dividendos em época própria. Então, nós temos o valor da propriedade das ações e o valor dos frutos dessas ações. Não sei se vocês me entendem. A mesma coisa seriam as cotas, mas aqui a gente consegue observar que às vezes a intenção não é nem sempre buscar o recebimento dos lucros, dos dividendos. Aqui muitos se dedicam a fazer a negociação simplesmente pelo valor das cotas, o valor de negociação dessas cotas, desculpa, dessas ações, tá certo? Pessoal, como é que tá o som? Tudo ok, prof. Ótimo. Bom, características principais. Opa, me desculpem. Volta. Aê, bem devagarinho, mas bom. Características principais. As ações são títulos representativos da participação societária, livremente negociáveis. A partir do momento que se tem essas ações, gente, não existe por parte da sociedade anônima um poder de limitar o que o acionista vai fazer com essas ações. Tá? O que não é da natureza de limitação, não pode. Então, por exemplo, não pode impedir que o acionista utilize suas ações para deixar aquelas ações em garantia de uma dívida dele. Então, por exemplo, eu tenho ações da Companhia Mineradora Vale do Rio Doce, ou eu tenho ações da Petrobras, e eu quero deixar essas minhas ações como garantia para eu comprar um carro. Posso fazer isso? Posso. Né? Eu tenho livre negociação sobre esse título, vamos dizer assim. Tá? Da mesma forma que eu posso doar para quem eu quiser, eu posso conceder usufruto, porque essas ações são minhas, mas fique com os frutos que eu receber dessas ações. Quer dizer, isso é algo muito particular, certo? Então, não existe aqui aquilo que a gente falou na sociedade de pessoas, né, aí se inclui a sociedade limitada, uma restrição sobre o que fazer com as cotas, né, naquele caso. Em relação ainda às ações, existe uma liberdade de ingresso no quadro de acionistas. Ninguém pode impedir o ingresso de outra pessoa, uma vez que essas ações estejam sendo ofertadas no mercado, tá? No mercado de balcão, na bolsa de valores, ou quando se trata de sociedade anônima fechada, que como vocês viram na aula passada, sociedade anônima fechada não usa de mercado de capitais. Então, de repente, você tem lá faz uma negociação com essas ações, existe uma liberdade de ingresso um pouco maior do que numa limitada. Aí, claro, né, pode se ajustar em estatuto, como isso vai acontecer. Fato é o seguinte, que via de regra, prevalece o princípio da livre circulabilidade das ações, certo? Então, eu já dei esse exemplo para vocês em outro momento, mas assim, se uma pessoa com péssima reputação quiser adquirir ações que estão sendo ofertadas no mercado, seja no mercado primário, no mercado secundário, ninguém pode negar seu ingresso, tá certo? São penhoráveis por dívidas pessoais do acionista, obviamente, porque assim como qualquer outro bem que ele tenha, faz parte do seu patrimônio. Também é transferível por sucessão. Isso aqui, gente, vai de encontro não, é contrário daquela situação que a gente estudou naquela parte de dissolução da sociedade limitada. Por quê? Porque lá na sociedade limitada, via de regra, falece o sócio, o que pode acontecer? Dissolução da cota daquele falecido, das cotas do falecido. Porque não se pode exigir que os herdeiros assumam a sua condição de sócio, a não ser que haja algum ajuste diferente. Aqui não vai acontecer isso, e nem teria como. Pensem vocês, na universalidade, que é uma sociedade anônima, no que ela corresponde à quantidade de acionistas que ela envolve, imagina ficar diminuindo o capital social toda vez que algum acionista venha falecer. Então, quando morre o acionista, é transferido por sucessão as suas ações,
tá certo? Aqui não existe aquele caso de dissolução parcial das ações para daí se pagar isso aos herdeiros. Vão anotando suas perguntas ou podem me interromper, tá? Se vocês tiverem. Bom, e aqui vem uma parte muito importante da classificação das ações, que é realmente aquilo que faz o investidor ter algumas preferências, né? Ter um perfil. Por quê? Porque nós temos essas, vamos dizer assim, as duas principais espécies e uma espécie em especial que faz toda a diferença, tá? Então, vamos lá. Ações ordinárias, ações preferenciais e ações de fruição. Os 3 tipos de ações que existem. Basicamente, a gente vai encontrar a previsão sobre essa divisão lá no artigo 15, muito embora a de fruição tenha outro dispositivo, tá? Em relação às ações ordinárias, como o próprio nome diz, ordinárias são as comuns, aquela assim, o modelo básico. O que as ordinárias elas conferem de direitos? Aqueles normalmente concedidos, né? Que seria o quê? Participar dos lucros, obviamente, porque seria o acionista, se não para ter o retorno financeiro. Mas tem uma questão muito importante em relação às ações ordinárias, porque todas elas concedem direito de voto. Nas sociedades anônimas, pessoal, nem todo acionista tem direito de votar nas assembleias. Eles sempre vão ter direito de voz, mas nem sempre eles vão ter direito de voto. Ocorre que, se for titular de ações ordinárias, característica que ele vai saber desde o momento que ele vai subscrever essas ações, ele já sabe se vai poder fazer vai poder deliberar, vai participar da deliberação em assembleia. Tá certo? Agora vem as ações preferenciais. Como o próprio nome já diz, ela concede privilégios. Proporcionam vantagens especiais consistentes em prioridade. Deixa eu até acompanhar aqui para quem não se perder. Em prioridade de distribuição de dividendos fixos ou mínimos, prioridade de reembolso do capital com prêmio ou sem ele e acumulação de ambas as vantagens. Artigo 17 da Lei 6.404/76. Podendo ou não conceder direito de voto. E, nesse caso, elas estão limitadas a 50% do capital social. Então, vamos lá por partes. As preferenciais, então, elas concedem algumas vantagens no sentido de priorizar o pagamento deles, tá? Na distribuição dos dividendos. O que é a distribuição de dividendos? Quando chega o momento de partilhar o lucro da sociedade, eles teriam prioridade nessa distribuição, ou seja, no pagamento. Certo? Só para vocês entenderem, gente, dividendos é quando existe um valor positivo, né, em determinado período da sociedade, e aí se deve decidir o que fazer com isso. Algumas sociedades podem simplesmente reinvestir tudo de novo na sociedade, alguns podem decidir dividir tudo entre os acionistas, outros podem dividir proporcionalmente à quantidade que eles têm de ações, obviamente, né? Também tem a outra possibilidade de dividir, pegar esses dividendos e parte ir para capital. Isso também é uma recapitalização, aumento de capital dessa forma, ou então simplesmente devolver com patrimônio, e outra parte pagar para os acionistas, tá? Então, o que fazer com os dividendos vai ser algo decidido entre os acionistas. Mas, necessariamente, 50% tem que sempre ser distribuído entre os sócios. Pois bem, na preferencial, então, eles têm essa prioridade. Eles podem colocar ainda valores fixos, para ele ter um pouquinho mais de certeza daquilo que pode receber, valores mínimos para que ele fique respaldado em, pelo menos, uma segurança no investimento. Pode ter prioridade de reembolso de capital. Reembolso também a gente pode falar no momento em que se liquida a sociedade, então ele pode
ter a prioridade nesse pagamento, com prêmio sem ele, né, com valor a mais ou sem esse valor a mais, ou acumular todas essas vantagens, tá bom? Isso está no artigo 17. Agora eu quero falar de outra coisa para vocês. Ações preferenciais, se atentem, nem sempre dá direito de voto, tá? Não esqueçam isso. Significa dizer que votar não é um direito essencial do acionista. Lembrem disso. Voto não é direito essencial do acionista. Por quê? Porque ele pode ser um acionista com ações preferenciais sem direito de voto. No entanto, existe uma previsão no artigo 15, parágrafo 2º da Lei 6.404/76, que diz que quando existem ações preferenciais sem direito de voto, é necessário que haja uma limitação a 50% do capital social. Tá? Qual seria a lógica disso? Não concentrar nas mãos da minoria o poder de decisão. Tá certo? Gente, como é que tá até aqui? Tá dando para compreender? Sim, prof. Sim? Ah, não tá. William, não te ouvi, tá tudo certo? Sim, tudo certo. Ah, então tá bom. Vamos lá. Ah, tá. Juan, é o seguinte, existe possibilidade de você emitir, a sociedade emitir as ações preferenciais sem direito de votar. Eles vão ter privilégios, mas também eles não votam em assembleia. Então, se tem que decidir sobre determinados contratos, sobre eleição de membros de conselho de administração, eles não votam, tá? Só que existe também ações preferenciais com direito de voto, certo? O fato é o seguinte, que permitida a possibilidade de se emitir ações sem direito de voto, estas não podem exceder mais de 50% do capital social. Então, por exemplo, eu tenho lá uma sociedade anônima que tem um capital social de 1 milhão de ações, certo? Eu não posso colocar no mercado mais de 500 mil ações preferenciais sem direito de votar. É mais ou menos nesse sentido, certo? Existe uma limitação, portanto, que mesmo que haja possibilidade de emitir ações preferenciais sem direito de voto, elas não podem ceder para não concentrar numa minoria o poder de decisão. Tá certo? Entendeu? Ok. Agora, essa de fruição, ela é complicadinha. Vejam lá. As ações de fruição, gente, são ações que já foram ordinárias e que já foram preferenciais. Mas elas foram amortizadas, como se fosse uma amortização antecipada. O que significa isso? Ó, acompanha aqui quando eu digo para vocês da amortização, é a distribuição aos acionistas a título de antecipação e sem redução do capital social de quantias que lhes seriam devidas em caso de liquidação. Veja só, pessoal. Vamos pensar que uma sociedade anônima, numa hipótese, se ela for se dissolver, ou se ela se dissolve parcialmente, como aqueles casos que vocês viram lá na sociedade limitada, isso vai acontecer da seguinte forma: vai se perceber qual é o valor do patrimônio líquido, né, dessa sociedade e vai dividir pelo número de ações, certo? Bom, aí você chegou no valor patrimonial de cada ação. No caso de ações de fruição, mesmo que não haja dissolução da sociedade, ela teria pago o valor equivalente para o acionista. É como se ele já tivesse recebido o valor das suas ações pela sociedade, o valor patrimonial de suas ações. Só que ele não deixa de ser acionista, ele vai continuar votando se ele tinha direito de voto antes, ele vai continuar com seus privilégios se ele tinha ações preferenciais, ele vai continuar
tendo os mesmos direitos que ele tinha antes, inclusive de receber os dividendos. Mas, em caso de dissolução dessa sociedade, ou em caso de dissolução parcial deste acionista, ele não vai receber mais nada, porque já foi a ele antecipado o valor patrimonial das suas ações. Aquilo que normalmente ele só receberia em caso de dissolução. Por isso que chama de ações de fruição, porque ele já não tem mais a possibilidade de vender, de receber pelo valor venal daquelas ações dele. Ele só vai poder agora usufruir dos frutos, ou seja, dos lucros que advir pela propriedade dessas ações. Por isso chamado de ações de fruição. Tá certo? Uma coisa que é bem importante nas ações de fruição é que mantém os mesmos direitos que ele tinha antes da amortização. Ok? Eu coloco o seguinte exemplo para falar de ações de fruição. É mais ou menos assim, gente. Vocês têm uma casa que vocês alugam, certo? Só que vocês vendem a casa, mas continuam recebendo aluguel. É mais ou menos isso. As ações de fruição. Você já não é mais dono, porque você já vendeu a casa, já recebeu o valor, mas você continua fruindo daqueles frutos que são os aluguéis recebidos por aquele bem. É meio complicadinha de entender as ações de fruição, e mesmo quando você faz a leitura do artigo correspondente, ela é um pouco complexa. E mais complexo ainda é quando as pessoas perguntam, mas por quê? Gente, estratégia administrativa, estratégia de negociação, de investimento. Às vezes a sociedade vai se dissolver, então para isso ela já começa a fazer pagamentos antecipados para alguns acionistas, para que não venha tudo de uma vez só. Então tudo isso é bem pensado para que sirva de uma oportunidade para manter uma saúde financeira, de repente até dos próprios acionistas. E outra possibilidade, né? A sociedade, por algum motivo, deve fazer pagamento para ele, o acionista deve alguma coisa. Então, isso pode ser também negociação entre acionista e a sociedade. Tá certo? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Só sobre essa definição, professora, meio... Ela é meio mesmo, ela é complicadinha. As ações de fruição, então, assim, pense assim, William, as ações de fruição, você tem as ações, a sociedade vai amortizá-las, ou seja, vai pagar para você o que vale aquelas ações, tá? Uhum. E como é que ele vai avaliar isso? Ele vai usar o patrimônio que ele tem, vai dividir pelo número de ações e vai pagar o valor correspondente para você, certo? Só que você continua sendo sócio, continua sendo acionista. Não sai da sociedade mesmo que suas ações já tenham sido amortizadas. Continua fazendo parte só com na parte dos direitos que tinha ali antes, né? De votar, essas paradas. Desculpa, como é que é? No caso, ele continua fazendo parte da sociedade? Isso mesmo, ele continua fazendo parte. E continua com os mesmos direitos que ele tinha antes. Então, por exemplo, se ele tinha ações ordinárias, ele vai continuar podendo votar e receber os dividendos. Se ele tinha ações preferenciais, sem direito de voto, ele vai continuar tendo os mesmos privilégios de receber valores fixos, de preferência na distribuição, com valores mínimos, e não vai poder votar. E se tinha preferencial com direito de votar, a mesma coisa. Então, ele mantém com os mesmos direitos, só que ele já não recebe mais pela venda daquelas ações. Ele só recebe os lucros. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, gente. Quando é acionista, você tem duas formas de ganhar dinheiro. Pela venda das suas ações e você se mantendo acionista, você também participa da divisão dos lucros, tá? Dos dividendos. Nesse caso, você já vendeu as suas ações, só que você continua recebendo os seus lucros. Certo. Certo? Não é fácil de entender, não, William. Isso aí é meio complicadinho mesmo. Na verdade, se vocês forem ler, gente,
nem os livros explicam assim de uma forma clara o que seriam essas ações de fruição. A impressão que dá é que realmente tem que ser alguém, tem que buscar essa informação com alguém que tenha um pouco mais de prática, para que daí me expresse, afinal, o que é ações de fruição, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Pronto. No caso essa... Como é que é? Diga, Andrei. No caso, essa ação agora vai fazer parte da sociedade em si, né? Como se fosse patrimônio da sociedade? Não. Ela não vai precisar... Não vai fazer parte. Ele não comprou. Só numa liquidação da sociedade, que a sociedade não vai precisar pagar para ele essa parte. Exatamente. Então, não já quer recebeu. dizer que a sociedade comprou as ações, porque as ações continuam sendo usufruídas por ele. Mas, em caso de liquidação, ele não recebe mais nada. Exatamente isso. Ele já recebeu, né? Já recebeu pelo valor. Uhum. Mas ele que escolhe isso ou quem que determina isso? Na verdade, isso é determinado em deliberação em assembleia. Tá? Então, assim, normalmente isso daí é concedido para quem, como se fosse uma opção dada aos acionistas. Não, sim, mas é o acionista que solicita, né? Ele fala, eu quero que as minhas ações sejam fluídas, né? Isso. Aí, se eles aceitarem, ele recebe o valor. Mas não é só ele querer, ele precisa ter sido precedida de uma decisão da Assembleia. Uhum. Ele solicita e eles têm que aprovarem para ele poder... Isso. Uhum. Ou a Assembleia decide que vai fazer isso, e aí abre oportunidade para quem concorda com isso, né? Tem alguma vantagem em ter uma ação dessa, assim? Sim, a vantagem é que você recebe o valor, né? Já antecipadamente. Sim. Mas caso os valores dessas ações aumentem, ele não vai ganhar nada mais. E se caso ela diminua, também não vai receber. Não. O patrimônio aumentou depois. Azar, você não vai receber agora essa diferença. Porque ele já recebeu. E se diminuir, azar dos outros. Também. E, professor? Oi. Com relação ao novo mercado, está se extinguindo as ações preferenciais, sabe? Uhum. E as defruições dá para se entender quando a empresa fecha o capital. Então, ela sai da bolsa, né? Então, tem o chamado tag along, que é a proporção que você receberá com relação às suas ações. Ou seja, você pode recebê-las em dinheiro, se você preferir, ou continuar fazendo parte da sociedade, mas agora fechada. Certo. Entendeu? Quando passa de aberta para fechada, se diz, é isso? Isso, exatamente. Quando a empresa fecha capital na bolsa, sabe? Uhum. Então ela torna-se limitada e particular novamente, né? Então, você pode continuar como sócio, porém, recebendo dividendos e tudo mais, como sócio mesmo, mas no capital fechado, não na bolsa. Ou seja, legal, Roberto. Porque nesse caso, gente, se acabar o tempo, eu entro de novo, tá, gente? Esse caso que o Roberto está falando é interessante, porque, veja, se transformar uma sociedade anônima aberta numa sociedade anônima fechada, você já não tem mais possibilidade de ficar negociando em bolsa de valores, que é o mercado secundário, né? Aí você consegue continuar sendo sócio, né? E, na verdade, não vai mais ter aquela opção de negociação mesmo, né? Então, vale a pena para o acionista. É bem interessante. Porém, continua sócio da empresa. Como? Porém, continua sócio da empresa, né? Exatamente, continua sócio. E essa sociedade fechada, se vira a ser liquidada depois, ele continua não devendo mais nada para essa pessoa, que ela continua sendo uma ação de fruição. Sim, ela tem os mesmos direitos de todos os acionistas, aí, no caso. Ótimo. Roberto, eu estava achando você muito quieto mesmo. Por favor, você tem mais a contribuir aí com esse assunto. Não, vou deixar a professora aí conduzir. Não, pode ajudar. Qualquer coisa pode chamar. Obrigado. O meu webcam, ela funciona quando quer. Vocês perceberam, ela parou de novo, tá? Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Mas, enfim, não é o mais importante. Vamos lá. Gente, tem uma outra forma de classificação das ações. Aqui tem os artigos 15, né? A classificação das ações quanto à forma de circulação.
Nominativas e escriturais. As nominativas é quando identifica o nome do acionista no título, fazendo constar nos registros da companhia. Aqui tem uma observação, pessoal. Não existem ações que não sejam identificado o seu dono. Existia antes de, acho que 1990 ou 91, alguma coisa assim, ações ao portador ou ações endossáveis, tipos de ações em que você não necessariamente tinha identificado quem era o dono. Dono era quem estivesse em posse das ações. Então, essas ações já não existem aqui, certo? Então, por exemplo, você estava lá com as ações em mãos e você queria transferir essas ações para outra pessoa. Bastava você simplesmente entregar nas mãos de outro, certo? Não existe mais por uma questão tributária, porque daí, afinal de contas, se você não tinha lá uma identificação de quem era o acionista, uma identificação formal, nem que houve transferência, não tinha como saber quem fazia parte do patrimônio da pessoa. Então, por uma questão tributária, não se tem mais esse tipo de ações. Inclusive, houve essa revogação expressa desses artigos, que era o artigo, se eu não me engano, 32 e 33. E tem também as ações escriturais. Essa aqui, gente, são ações que representam com movimentações em uma determinada conta bancária. Não tem emissão de documento, não tem algo com o nome da pessoa, mas tem uma conta em nome do titular, sem emissão de nenhum certificado, instituição do sistema financeiro, claro, desde que autorizado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? A circulação de ações se faz pela transcrição no livro de registro. Então, uma vez que haja a negociação para outro investidor, isso é feito, registrado no livro próprio. Tá certo? Então, olha lá, quanto à forma de circular, nós temos as nominativas e as escriturais. Aqui tem os artigos. O artigo 31 vai falar das nominativas e o 34 e 35 fala das ações escriturais. Depois eu deixo aí para vocês fazerem as leituras. Agora, falando dos valores das ações. Pessoal, é o seguinte, eu quero falar dessa parte com vocês hoje ainda, tá? Eu achei até que faria em 40 minutos, mas pelo jeito eu vou precisar de mais. Eu só tenho mais 5 minutos de fala aqui. Então, caindo a conexão, eu retorno para a reunião, tá bom? Então, veja lá, valor das ações. Quando a gente tem lá uma determinada pergunta sobre quanto vale uma ação, isso depende muito do critério que você está querendo levantar. Então, é difícil você dizer assim, quanto que vale uma ação lá do Banco ABC SA, Banco ABC SA, um suposto banco. Depende, gente, depende por que você está avaliando, o que é que você está avaliando. Isso porque, quando a gente fala em valores das ações, a gente pode ter o valor nominal, a gente pode estar se referindo ao valor nominal, a gente pode estar se referindo ao patrimonial, ou ao valor de mercado ou de negociação, ou ao valor econômico, este menos conhecido, ou você deve estar falando do preço de emissão. Então, a resposta sobre quanto vale uma ação não é tão simples assim. Tá certo? Veja lá, gente. O valor das ações, o primeiro valor, vamos dizer, que se cogita é o valor nominal. Quando a gente fala em valor nominal, a gente está falando de valor atribuído. Não existe nenhum critério senão o fato de que foi simplesmente dado esse preço, certo? Lembram lá da sociedade limitada, quando a gente definia qual vai ser o capital social, dividia por um número de cotas e você chegava lá no valor de cada cota? Aquilo, gente, aquilo que se dizia lá no contrato social na limitada era o valor nominal, foi um valor atribuído pelos sócios. Aqui também, aqui a gente está falando de um valor que foi atribuído pelos fundadores da sociedade, certo?
se não no estatuto social, porque não necessariamente vai estar expresso no estatuto social, também pode ser decidido em assembleia, certo? Então, o valor nominal, ele pode ou não estar expresso no estatuto social. Mas não significa, pessoal, que porque ele não está expresso no estatuto social, ele não existe, não é isso. Ele vai existir em algum momento. Fato é que ele não precisa estar constando como precisava lá na limitada, tá certo? E como é que se define, então, esse valor nominal? Então, ele vai estar baseado no valor fixado de capital social, certo? Vai ser o resultante da divisão do valor do capital social pelo número de ações. E, obviamente, que se for companhia aberta, este valor, né, já foi cogitado lá pela CVM, já foi autorizado pela CVM, por isso não tem como ser alterado. Então, veja só, né, vamos partir daquela continha que eu pus ali para vocês. Se eu tenho lá por exemplo, um valor, qual que vai ser o valor nominal no caso de uma divisão entre eu quero vender um capital, aliás, eu quero atingir um capital de R$1 milhão e eu quero dividir isso por 1 milhão de ações. Qual que vai ser o valor da minha ação, então? O valor nominal da minha ação? Opa! R$1, concordam? Sim. Então, isso é valor nominal, porque não tem outro critério senão aquilo que foi fixado pelos próprios acionistas, tá? Ou pelos próprios fundadores. Esse valor nominal, gente, então, ele vai aparecer quando você está criando a sociedade ou quando você vai aumentar capital social, certo? Trata-se do valor mínimo necessário. Então, assim, percebam o seguinte, dá para o valor nominal ser menor que R$1 se eu emitir 1 milhão de ações? Não, né? Porque senão eu não vou alcançar 1 milhão de reais. Se eu vender cada ação por 50 centavos, ao final da venda eu vou ter 500 mil. Não atingi 1 milhão de reais que eu preciso para o capital social, certo? Por isso entendam também o valor nominal como o valor mínimo para se colocar no mercado uma ação. Tá certo? É o valor mínimo. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Sim. Sim ou não? Sim. Sim? Deixa eu olhar para vocês. William, deu para entender? Deu, prof. Ok. Tranquilo. Deixa eu ver quem mais aqui. Aline, ótimo. Ok, obrigada, gente. Então, vamos lá. Voltando. Veja que a mesma pessoa que, ao ingressar no quadro societário, uma determinada... Então, veja só, gente. O que seria o valor patrimonial? Aqui eu já estou falando de um outro momento. Então, uma determinada pessoa pode ter comprado uma ação, pode ter integralizado, subscrito uma ação, ao valor nominal de R$1. Ocorre que, passado algum tempo, vamos pensar lá, 5 anos depois, ele continua sendo acionista e tal, e por algum motivo que lhe cabe uma dissolução parcial, por exemplo, ou mesmo as suas ações vão se tornar de fruição, vai ter que se calcular não o valor nominal, não aquele valor mínimo das suas ações, mas quanto ela vale patrimonialmente. Então, em casos principalmente de pagamento em liquidação da sociedade, quando se vai dissolver aquelas ações, o que pode acontecer, por exemplo, gente, na sociedade anônima, existe também o direito de retirada quando ele não concorda com modificação do estatuto social, igual lá na sociedade limitada. E se ele exerce o direito de retirada dele, ele tem direito de receber também o valor das suas ações. Qual o valor? O valor patrimonial, tá certo? Então, o valor de participação do titular da ação no patrimônio líquido da companhia
resultante da divisão do patrimônio líquido na data de sua apuração pelo número de ações em que se divide o capital social. É o valor devido em caso de liquidação, em caso de dissolução parcial, em caso de reembolso ou amortização. Então, vamos pensar o seguinte, né? Digamos lá que passado 5 anos da criação daquela sociedade, deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá. Então, nós tínhamos lá, foi feita uma apuração. Qual o valor do patrimônio líquido dessa sociedade? Poxa, aquela sociedade que começou lá com R$1 milhão, hoje vale 10 milhões de reais. Certo? Então, aquele valor nominal não quer dizer mais nada. Para eu chegar no valor patrimonial, eu vou dividir por 1 milhão de ações. Certo? Diante disso, valor patrimonial, desculpe, gente. Diante disso, o valor patrimonial dessas ações é igual a R$10. Cada ação, obviamente, né? Que daí é multiplicado pela quantidade que a pessoa tem. Tá certo? Então, em casos de, por exemplo, direito de retirada, que é uma dissolução parcial, só para dar um exemplo para vocês, aquele que adquiriu por R$1, o valor mínimo de R$1, ele pode estar recebendo hoje o valor patrimonial de R$10 cada um. Deu para entender essa parte? Agora vem o valor de negociação. É esse que vocês estão acostumados a ter notícias. Quando fala sobre a Bolsa de Valores, sobre a alta das ações, a baixa das ações, quando se fala quanto está valendo as ações da Petrobras, quanto está valendo as ações das companhias aéreas, algumas dos setores metalúrgicos, ou seja, quando se fala desses valores que variam conforme a economia, o clima, aí eu nem coloquei, mas o clima as questões climáticas também fazem diferença nas variações de valor de mercado, nos contextos sociais, políticos, ou seja, gente, toda a conjuntura vivida naquele momento para aquele mercado vai fazer diferença no valor das ações de negociação, nos valores de mercado. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de mercado secundário, tá certo? Então, eu falo assim, poxa vida, caiu as ações da Petrobras. Veja, não são as ações, o valor que as pessoas pagam para se tornar acionista, e sim caiu o valor de negociação das ações que já pertencem aos acionistas ao venderem para outros acionistas, para outros investidores, tá certo? Então, o valor de negociação é aquele que efetivamente a gente ouve falar tanto. Então, utilizado no mercado secundário, preço que se consegue na sua alienação ou negociação entre investidores, definido por uma série de fatores econômicos, também definidos pela conjuntura econômica do momento, e aí estabelecendo, né, as perspectivas de rentabilidade, né, como é que ele está se posicionando nesse mercado, patrimônio líquido, desempenho do setor que atua, isso, às vezes o seu setor é que está, de repente, sofrendo alguma interferência positiva ou negativa, questões sociais, etc., tá? Essas é que dependem da lei da oferta e da procura, tá certo? Então, eu acho que ontem a gente estava conversando, né? As ações estão caindo, os acionistas os investidores estão em desvantagem. Nem sempre, tem investidores que estão aproveitando esse momento para adquirir e esperando que isso retorne, né? Não sei se o Roberto está aí para
O Roberto, que gosta de lidar com essas coisas, pode me confirmar, não é? Então, assim, às vezes, o pessoal, eles têm o aproveitamento do momento até de queda das próprias ações ou de queda de algum setor para poder fazer esse tipo de negociação. Roberto, fale um pouquinho mais disso, você que tem uma prática aí. Nesse momento, é que você encara as pessoas mais como holder, né? Que são buy and holder, que eles chamam no mercado, que são pessoas que compram para segurar. Uhum. Segurar numa situação de eternidade mesmo. Ou seja, então, os acionistas, desse ponto de vista, encaram isso como uma oportunidade. Uhum. Ou seja, uma ação, digamos, como da PetroRio, ela estava avaliada em R$50 a unidade, fracionada, certo? Você pode comprar no mercado fracionado também. Então, ela está a R$12. Hoje acho que foi a 15. Então, quando você podia comprar uma, hoje você compra 3. Entendi. Aumentando sua participação na empresa, aumentando consequentemente a sua participação nos dividendos, no juros sobre capitais próprios, entre todas as bonificações, né? Então, óbvio que ela dá uma caída, a tua carteira, você vê ela dá uma despencada, mas você encara como uma oportunidade a longo prazo, né? Certo. Depende muito do perfil, portanto, do investidor, exatamente, né? Exatamente. Então, tem um perfil moderado, agressivo. Então, depende muito do perfil e a forma de negociação. Tem os day trades, os swing trades, tem então o buy and hold. Então, dependendo de qual perfil que se enquadra. Óbvio que tem pessoas que realizam operações, compram agora na baixa e vendem na alta. E esse é o perfil dela, que seria o swing trade. E sai da posição, vende as ações lá. E enquanto as pessoas que realmente querem ser sócios, construir um patrimônio, viver de renda passiva no futuro, como uma forma de rendimento mesmo, liberdade financeira, que muitos falam, comprar e segurar. Então, certo. mais como uma oportunidade. E isso hoje é uma questão tão especializada que as pessoas que querem investir normalmente estão procurando alguém para fazer isso por eles, né? Acho que está tendo um tipo de capacitação de alguns profissionais para fazer o investimento por alguém que tem algo para investir mesmo, né? Porque sim, tem casos casos de ações que o pessoal faz inclusive corretoras também fazem esse aparato para as pessoas, né? Mas o correto mesmo que a gente acha e o melhor em que os próprios caras feras mesmo lá da Bolsa de Valores é que você aprenda por si próprio a administrar as suas ações. Ou caso contrário, você coloca num fundo de ações e aí assim, daí tem um administrador, tudo que faz todo esse trabalho por você, né? Daí você só acompanha o movimento no mercado. Porém, eu acho mais interessante você estudar a empresa a fundo, ver os balanços, né? Os dados da empresa, você conhecer a empresa a fundo. Porque por mais que ela caia a cotação na Bolsa de Valores, você sabe que é uma empresa boa que vai continuar apresentando bons resultados. E se ela vai continuar apresentando bons resultados, é aí que você aporta cada vez mais nessa empresa, porque você sabe que lá na frente a ação vai voltar naquele valor normal. Porque assim, o sentido da bolsa, se você pegar desde quando iniciou, ela é para cima, né? Então, quando você fala em risco em renda variável, são essas quedas que está tendo agora, como do coronavírus, como teve na greve dos caminhoneiros, como teve em 2008 na situação dos Estados Unidos lá com relação aos imóveis e tudo mais. Esse é o risco. Então, tem pessoas que não conseguem segurar quando vê o patrimônio caindo muito, né? Então, não enxergam como uma oportunidade e às vezes acabam saindo da bolsa por esse motivo e dizendo que a bolsa é jogo, bolsa é isso, bolsa é aquilo. E na realidade não, né? Então, por isso que eu aconselho quem queira entrar na bolsa que, antes de tudo, faça sua reserva de emergência, aprenda toda essa parte técnica, estude bastante antes de você colocar dinheiro lá na bolsa. Senão, realmente vai ser um cassino, vai ser um jogo. Se você entrar na bolsa sem saber o que você está fazendo. Então, seria interessante você investir primeiro em estudo. Daí, posteriormente, você entrar na bolsa, sabendo exatamente o que você está fazendo, porque é um
é fascinante. Eu já disse isso para a professora. É verdade. Eu imagino que seja. Eu nunca tive essa oportunidade de trabalhar no investimento, nessa capacitação mesmo que está falando, sabe? Peraí que saiu do... e, Roberto, você já ouviu falar e já viu ser aplicado o valor econômico das ações? Algum contexto que tenha sido usado o valor econômico? Na realidade, o que a professora está falando aqui, nós olhamos todos em indicadores, né? Uhum. Então, o valor econômico seria o valor da ação pelo valor do patrimônio. Então, se divide esses dois. Então, tem vários cálculos para você ver em que patamar que está o retorno da empresa. Né? Então, são várias siglas. Em que circunstâncias é avaliado o valor econômico na prática? Então, tem o ROI, né? Que é uma sigla em inglês, que é o Return on Equity. Então, é o retorno da empresa com relação à ação. Né? Então, daí você pega o valor, o LPA, são vários indicadores que, se eu falar, vai complicar um pouquinho. Então, você pega os indicadores lá do lucro da empresa, o quanto que ela investiu, o CAPEX. O CAPEX é a relação de investimento, como a professora estava falando agora há pouco, que ela segura um pouco do patrimônio, em vez de distribuir em dividendos, ela segura para investimento, certo? Então, com relação a isso, diminui os outros valores, porém você vai ter uma vantagem lá na frente. Como é o caso da Engie aqui no Paraná, que está instalada em Ponta Grossa, inclusive, eles vão trabalhar todo o projeto Gralha Azul, que é todo a parte aqui desde a Araucária até Telêmaco Borba, é a parte de transmissão. Então eles seguraram, eles não distribuíram dividendos e investiram todo esse dinheiro. Então, mas como é transmissão de energia, sempre vai precisar, pode ter a crise, ela não sofreu abalo nenhum nessa crise, né? E porque é um retorno certo lá na frente, né? Tá então, certo. o econômico é você fazer, como a professora acabou de falar numa situação anterior, ali você ponderar todos os pontos de lucro, preço, valor da ação, por valor do patrimônio. Então, são vários indicadores que você tem que analisar num conjunto todo que se dá o valor econômico ou o valor da empresa que eles falam. Certo. Né? Esse valor econômico que a gente está mencionando, pessoal, então seria do próximo... Pode ser o valor de mercado, se preferir. Isso. Ó, aqui a gente chega, só um pouquinho. Vocês estão vendo aí o slide do valor econômico? Ou vendo outra coisa? Deixa eu ver aqui. Então tá ótimo, obrigada. É porque ficou meio confuso aqui a tela que vocês estavam vendo. Gente, olha só. Pela doutrina, então, o que seria o valor econômico, né, a princípio? Seria um valor, agora sim, racional, um valor que foi feito por especialistas, né, como o Roberto falou aí, utilizando de indicadores mais complexos e mais precisos, certo? Não tanto de expectativa, certo? Mas sim uma precisão maior. Então, seria um valor racional obtido a partir de cálculos altamente complexos, pois leva em conta uma série ali ficou faltando, né? Uma de que você deve pagar, uma série de coisas que você deve pagar por uma ação considerando a avaliação contábil das perspectivas de rentabilidade, tá certo? Quando que é usado o valor econômico? Então, assim, como eu estava perguntando ao Roberto, na prática, quando que tem sido usado? Você pode usar para avaliação da sociedade, você pode usar o valor econômico como um critério definido no Estatuto Social para casos de liquidação, ao invés de levar em conta o patrimonial. Então, assim, o valor econômico, ele está disponível tanto para avaliação do valor da empresa, como também ele está disponível para ser usado como um substitutivo do valor patrimonial, por exemplo, tá? Em casos de dissolução, em casos de liquidação e assim por diante, tá? Isso, obviamente, somente se constar no Estatuto Social, tá certo? Nós temos ainda, e agora talvez um dos mais importantes, é o preço de emissão. Gente, eu não acabei falando para vocês que o valor nominal é aquele que foi definido como o valor mínimo da ação, certo? Ocorre que o preço de emissão é o preço que efetivamente foi cobrado quando colocado essas ações no mercado primário. Então, acompanhe ali comigo o que diz o slide. Valor em que a sociedade anônima oferta as ações no mercado primário.
preço pago por quem subscreve as ações, tanto à vista como parcelado. Quando a sociedade está sendo constituída, é estipulada pelos fundadores, aqueles que estão criando a sociedade. E quando já está constituída, é emitida novas ações para aumento do capital social, ela está sendo fixada pela Assembleia Geral, o Conselho de Administração. Vai explicar para vocês. A Assembleia Geral é o órgão deliberativo, obviamente, né, como diz o nome. Então, assim, vamos decidir sobre o aumento do capital social, vai para a Assembleia. Mas ocorre que tem sociedades que elas têm também um outro órgão deliberativo, que é o Conselho de Administração. Então, ao invés de ir para a Assembleia, quem decide isso é o Conselho de Administração. Neste caso, é esses que vão decidir sobre o valor que vai ser posto no mercado. Agora, não pensem que preço de emissão é sinônimo de valor nominal. O valor nominal, gente, é o valor mínimo que eu preciso colocar na ação para que alcance o capital social. Só que o preço, ele pode ser maior. O preço de emissão nunca poderá ser inferior ao valor nominal. Até aí tudo bem. Eu não tenho como emitir 1 milhão de ações para atingir R$1 milhão e vender por um preço menor, tipo 50 centavos cada um. Porque se eu vender 50 centavos cada um, só vou arrecadar 500 mil. Então não tem lógica, não tem compatibilidade. Agora, pode se vender por valor maior. Então, por exemplo, se vocês têm uma sociedade, vamos pegar aquele primeiro caso que eu falei para vocês. Você tem uma sociedade sendo criada, coloca no mercado 1 milhão de ações, certo? Com a intenção de atingir R$1 milhão. Mas eu ponho de preço nessas ações R$2. Pessoal, se eu emito 1 milhão de ações ao preço de R$2 cada uma, no final das contas, quanto que vai resultar? R$2 milhões. Poxa, mas então sobrou. Isso mesmo. R$1 milhão vai para capital social. E o outro 1 milhão que sobrou, que veio a mais, é uma reserva de capital. Essa diferença, ou melhor, esse valor a mais que resultou pelo preço maior do preço de emissão, se chama ágio, tá? Então, ágio é o nome que eu dou para a diferença entre o valor do preço de emissão e o valor nominal. Tá certo? Então, o que eu quero que vocês entendam é que, quando se fala que uma sociedade que tem valor nominal no estatuto dá mais segurança, é por causa disso. Porque aí você já sabe, pelo estatuto, qual é o valor mínimo do preço de emissão. Porque se acontecer dessa ação ser inferior ao valor nominal, vai ser nulo o ato de oferta, de subscrição que foi feita. Vai ter prejuízo, inclusive, ele cabe ação por fraude contra credores, conforme o artigo 170 do Código Penal que eu coloquei ali para vocês. Tá certo? Então, a partir do momento que se define qual é o valor nominal de uma ação, ou qual vai ser o capital social e a quantidade de ações a serem emitidas, pode-se pôr um preço maior que o valor nominal. Tá certo? E o valor que sobrar a mais, este vai constituir reserva de capital. Acompanhem aqui. Opa. Deixa eu só tirar desse. Veja só, gente. Então, o preço de emissão é o valor pelo qual a ação é ofertada no mercado primário. Certo? Ou seja, quando se vai constituir a sociedade, quando se vai aumentar o capital social. O preço de emissão, o preço que é aquele que o sócio se compromete com a sociedade, ele pode ser igual ou superior ao valor nominal. Valor mínimo para se alcançar o capital social resultando da quantidade de ações ofertadas. Certo? E o ágio é a diferença entre o preço de emissão e o valor nominal da ação, e que se destina para a reserva de capital. Então, por exemplo, se eu tenho o valor nominal de uma ação de R$1 e o preço de emissão foi R$2, qual o valor do ágio? R$1 por ação. Outro exemplo. Eu tenho o valor nominal de cada ação de R$1, mas o preço de emissão foi R$1,50.
O ágio é 50 centavos por ação, né? O resultante da venda de tudo isso, tá certo? E aí, isso vai se destinar a uma reserva de capital. Fica dentro do patrimônio da sociedade, não vai aumentar capital social no mesmo momento, mas pode depois, isso sim, ser levado para o aumento, né? A recapitalização, tá certo? Alguma pergunta sobre o preço de emissão? Juan, tá cortando ainda? Não. Gente, tá cortando a... Ah, tá. Não. Juan, tá ouvindo bem? Bom, de qualquer forma, gente, pense... eu quero que vocês entendam que quando lá no artigo 1º da Lei 6.404/76, que diz que o acionista responde pelo preço de emissão de suas ações, é esse aqui que ele está falando. Ele responde por pagar aquele preço que lá no mercado de balcão ele se comprometeu a pagar. Tá certo? Lá naquela instituição financeira, lá naquela corretora, ele se comprometeu a pagar para fazer parte do quadro societário. Ou, se eu estiver falando de sociedade anônima fechada, o valor que ele se comprometeu a pagar lá naquela assembleia, ou lá naquela escritura pública, quando constitui a sociedade. E aí ele precisa se comprometer até aquele valor, até o pagamento total. A partir do momento que ele tiver pago o preço de emissão que ele se comprometeu, a totalidade, ele não deve mais nada perante a sociedade. Tá certo? Bom, essa encerra a segunda parte da sociedade anônima, tá, gente? Então, o que eu digo a vocês? Sociedade anônima, ela tem muita informação e não é o foco da grade de vocês. Então, eu vou destinar mais a próxima aula. Eu quero começar fazendo a correção dos exercícios que eu deixei para vocês, exercícios de fixação. E aí, eu quero falar um pouco mais sobre valores mobiliários, que são esses que eles emitem, e vou falar um pouquinho mais sobre os órgãos da administração, tá certo? Infelizmente, eu não vou poder falar muito mais coisas sobre a sociedade anônima, porque eu quero, daqui 2 aulas, na próxima quarta-feira, eu já quero iniciar aí sim com vocês a parte do direito falimentar, da falência, realmente, porque esse é o que está proposto para o semestre de vocês, tá bom? Gente, deixa eu ver aqui. Alguma dúvida? Algum comentário? Roberto, quer acrescentar alguma coisa? Não, professor, acho que era isso mesmo. Obrigado por poder participar. Sempre que vocês... Olha, gente, quando vocês tiverem coisas para contribuir, quando a gente está tratando de algum assunto, por favor, isso só ajuda, né? Eu vou na onda junto, assim, para aprender mais. Isso é muito legal, tá? Então, fiquem bem à vontade nesse aspecto. Então, assim, eu vou destinar, se vocês não tiverem nenhuma outra dúvida... Andrei, sem dúvidas? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo mesmo? Então, tá bom. Tranquilo. Aline, Kathleen... Pode passar a prova. Tá. Kathleen, tudo certo? Deu para compreender? Joia, Aline. Moisés, Marli, alguma coisa, alguma dúvida? Gregory? Luciana, tudo certo, Luciana? Tem alguma pergunta? Luciana, alguma dúvida ficou? Pamela, Marlos, está tranquilo? Ana Paula, Fernanda, alguma coisa a acrescentar?
É tranquilo, prof. Dá para aprender bem, assim. Lendo, estudando e cansando de estudar, né? Como é que é? Tem que estudar bastante, ler bastante É. e ouvir seus vídeos, né? Sim, e veja, gente, o que eu quero é que vocês não se desesperem, principalmente com sociedade anônima, porque a sociedade anônima ela é mais complexa mesmo, sabe? A gente não vai ter como esgotar aqui o conhecimento. Então, assim, relaxem, certo? Não é o momento de vocês se estressarem com a complexidade de cada uma das coisas. Tudo que a gente se perder agora nessa época, depois a gente recupera. Quando vocês estiverem atuando, vocês se aprofundam melhor naquilo que realmente vocês vão utilizar. Então, não fiquem achando assim poxa, vai ser muito difícil lidar com... Não vai. Na verdade, o que eu tento trazer para vocês são informações básicas, mas não esperando que a gente saia daqui especialista, por exemplo, em sociedade anônima, né? Então, não fiquem muito preocupados com a questão de avaliação e que não vou entender, até porque vocês estão num momento diferente, tá bom? Gente, acabou o nosso tempo, tá? Não acabou, mas vai acabar logo agora. Me avisou aqui, só que falta 10 minutos. Então, assim, releiam mesmo os conteúdos, Fernanda, como você está colocando ali. Marli, realmente a matéria é complexa, tá? Eu vou tentar separar algumas coisas para vocês nos livros que eu tenho aqui. Eu estou com algumas coisas muito desatualizadas. Eu vou ver se eu consigo pegar do escritório. Mas, a princípio, eu quero que vocês fiquem mais leves com relação a isso, tá certo? Não se desesperem tanto. Nós temos muita coisa para se preocupar nessa época, né? Então, vamos tentar relaxar. Tá certo? Gente, mais alguma pergunta? Eu vou deixar esse tempo, claro que faltou pouquinho tempo da nossa aula, né? Mas eu já vou me despedir para que vocês tenham oportunidade de dar uma olhadinha aí nos exercícios. E a gente começa o próximo encontro, através do Zoom, fazendo a correção desses exercícios, tá bom? Joia? Estão me vendo? Cadê? Aqui.